Olá, aqui é a professora Daniele Saran, do Departamento de Engenharia de Transportes, e esse é o nosso segundo vídeo a respeito de desenho técnico voltado para o AutoCAD. Nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre a padronização dos desenhos técnicos. Bem, para transformar o desenho técnico em uma linguagem gráfica, foi necessário padronizar seus procedimentos de representação, e para isso nós temos as normas técnicas. Essas normas permitem a padronização por serem seguidas e respeitadas internacionalmente. Dependendo da abrangência do projeto, nós podemos encontrar também normas nacionais ou internas, como, por exemplo, uma norma que uma empresa determina como padronização para os seus desenhos. As normas técnicas, elas são resultantes do esforço cooperativo em estabelecer códigos técnicos que regulem as relações entre os produtores, técnicos, engenheiros, empreiteiros e clientes. Cada país elabora suas normas técnicas e estas são acatadas em todo o território por todos que estão ligados a este setor. No Brasil, as normas técnicas são aprovadas e editadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, mais conhecida como ABNT. São registradas pelo Inmetro e estão em consonância com as normas internacionais aprovadas pela ISO. ISO significa Organização Internacional de Normalização, tá? Então, a palavra ISO vem do seu significado em inglês. Foi criada em 1947 para favorecer o desenvolvimento da padronização internacional. Nós temos algumas normas técnicas que nós utilizamos que nos orienta a fazer todo tipo de desenho técnico. A primeira delas é a norma 10647. É uma norma geral cujo objetivo é definir os termos empregados em desenho técnico. Essa norma define os tipos de desenho, tá? Sob vários aspectos. Então, nós temos primeiro os aspectos geométricos. Esses aspectos geométricos classificam o desenho em projetivo ou desenho não projetivo, como nós vimos no vídeo anterior. Nós temos também a classificação quanto ao grau de elaboração, se é um esboço, um desenho preliminar ou um desenho definitivo. Quanto ao grau de pormenorização, nós temos um desenho de detalhes e um desenho de conjuntos. E temos uma última classificação quanto à técnica de execução, que vai me dizer se o desenho é feito à mão livre ou se é feito a partir da utilização de um computador. Junto a essa norma geral, nós temos várias outras normas que são mais específicas, como a norma 10068, que ela vai determinar a folha de desenho, detalhando o seu layout e suas dimensões. Tá? O objetivo dessa norma é padronizar as dimensões das folhas utilizadas na execução de desenhos. Essas folhas, elas podem ser usadas tanto na posição vertical quanto na posição horizontal. Nós temos aí dois exemplos de uso dessas folhas. Os tamanhos das folhas seguem os formatos da série A. Em desenho técnico, a gente vai ouvir falar muito sobre essa série A, tá? E o desenho sempre vai ser executado no menor formato possível, para que a gente utilize a área de desenho da melhor maneira possível, tá? De modo que não comprometa a interpretação do desenho. Então, o desenho ele tem que ficar claro, objetivo e legível, de modo que eu consiga ver todo o seu detalhamento. Bem, o formato da série A, os formatos da série A têm como base o A0. O A0 é uma folha de 1 metro quadrado e todos os formatos seguintes são proporcionais à sua medida. Tá? Então, nós temos como exemplo aí o A1, que é a metade do A0. E nós temos o A2, que é a metade do A1. E assim sucessivamente. Tem uma imagem que vai auxiliar o entendimento. Nós temos esse formato A0, que é um formato maior, e a metade desse formato A0 é o formato A1. Então, ele vai se dividindo até chegar nesse menor formato que a gente pode ver, que é o formato A6. Temos aqui detalhadamente as dimensões desses formatos.
tá? E ressaltando novamente que cabe ao projetista ou desenhista escolher o formato mais adequado ao trabalho que ele está fazendo, tá? Para que dê a clareza e o entendimento necessários ao entendimento do leitor, ok? Nós temos essa tabela 1 com os formatos da série A, que nos mostram as suas dimensões, lembrando que essas dimensões estão em milímetros. Vamos começar aqui pelo A4. O A4 é o menor formato que a gente costuma trabalhar em engenharia, tá? Para que facilite o entendimento, o A4 é o tamanho daquela folha comum que a gente encontra, aquela folha branca, tá? É um A4. E aí a gente vai dobrando o tamanho e vai chegando aos outros formatos até chegar no tamanho A0. Tá? Então, nós temos aí que o A4 ele tem 210 por 297 milímetros e o A0, que é o maior, tem 841 por 1189 milímetros. Ok? Nós temos alguns projetos que necessitam de um formato especial, então normalmente a gente alonga esse formato A0 para a gente executar e fazer o projeto de um desenho. Tá? Mas normalmente a gente utiliza esses formatos da série A. Nós temos aí na terceira coluna, terceira e quarta, nós temos o tamanho das margens. Por que é importante ter essas margens no nosso desenho, na nossa folha? É importante porque a gente precisa manusear o nosso projeto, tá? A gente precisa também arquivar o nosso projeto. Então, essas margens são utilizadas para que a gente possa manusear e não rasurar, não rasgar, não sujar o nosso trabalho. Tá? Então, a margem esquerda, nós temos um padrão de 25 milímetros em todos os formatos e as outras margens variam de tamanho. Essa margem esquerda, ela possui esse tamanho porque ela pode ser utilizada para fixação do nosso papel em pastas de arquivamento. Tá? Então, a gente pode grampear, a gente pode fixar o nosso formato a partir dessa margem esquerda, que é um pouco maior. Nós temos o comprimento da legenda, que é onde nós vamos ter todas as informações do nosso projeto, e nós temos algumas espessuras de linhas da margem que são recomendadas também. Bem, nós temos uma outra norma técnica, que é a NBR 10582, que vai falar um pouco sobre a apresentação da folha para desenho. Tá? Essa norma determina a distribuição do espaço interno da folha do desenho. Define a área para texto, o espaço para o desenho, o espaço para o carimbo, a legenda. Então, nós temos aí essa representação, tá, de como pode ser feita a separação dessas áreas para cada elemento do meu desenho técnico. Já a NBR 13142, ela vai tratar do dobramento desta folha, do dobramento deste formato, tá? Ela fixa a forma de dobramento de todos os formatos de folhas de desenho. Toda folha, ela deve ser dobrada até chegar ao tamanho do A4. Lembram que eu disse que o A4 é aquela folha padrão que todo mundo conhece? Aquela folha em branco, que popularmente o pessoal chamava antigamente de papel chamex. Então, aquele papel, ele é padrão para a confecção de pastas, de arquivamento, né? Então, é importante que todo formato ele seja dobrado até chegar no formato A4. Seja o A3, o A2, até o A0, que é o maior formato que a gente tem. Tá? Então, nós temos aí um formato maior e ele deve ser dobrado até chegar no formato A4. Nós temos como exemplo aí o formato A1. Tá? E olha que interessante, a legenda, ou também conhecido como carimbo, possui todas as informações referentes ao desenho. E é importante que a dobragem, o dobramento desta folha deve respeitar, tá, essa legenda, essas informações, e ela sempre deve ficar na folha em destaque, tá? Legível. As informações de projeto, elas sempre têm que ficar visível para mim. Nós temos aí, então, a utilização do carimbo, né, ou legenda, a gente pode chamar das duas formas, numa folha vertical e numa folha horizontal. Esse carimbo deve ficar dentro de um quadro e está localizado sempre no canto inferior direito, seja em folhas horizontais ou em folhas verticais.
Para cada formato, há uma dimensão específica do carimbo, tá? Um tamanho adequado. Lembrando, novamente eu vou dizer, que nós temos que respeitar os limites do tamanho A4, do tamanho padrão, para o arquivamento. Bem, o que deve conter nesse carimbo? Ele deve informar os detalhes do desenho, como o nome da empresa, nome dos projetistas, data, nome e localização do projeto, o conteúdo do desenho, o número do desenho. Nesse exemplo, nós temos aí o nome da nossa instituição, Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais. Então, nesse caso, poderia ser substituído por o nome de uma empresa, por exemplo. Tá? Logo abaixo nós temos curso técnico em. Então, vai ter o nome do nosso curso técnico, tá? Que poderia ser definido, no caso de uma empresa, poderia ser definido o setor dessa empresa. Tá? O aluno, que pode ser comparado ao projetista, tá? E os demais dados, data, escala, o número do desenho e o título, que vai dizer para que serve esse desenho. Então, são vários tipos de informações que eu tenho aí no meu carimbo, na minha legenda, tá? Outra informação importante é o uso de linhas e nós vamos tratar na NBR 8403, aplicações de linhas em desenhos, tipos e largura. Por quê? Quando a gente trabalha, principalmente no computador, a gente tem a opção de trabalhar com várias linhas de várias cores. Mas se essa impressão ela for feita em preto e branco, eu não vou conseguir diferenciar essas linhas, né? Então é importante a gente aprender a trabalhar com a aplicação dessas linhas em desenhos, em espessuras diferentes, tá? Os desenhos técnicos, em sua maioria, são apresentados na cor preta. Então, quando a gente for utilizar cor no desenho, elas devem ser identificadas por legendas e devem ser utilizadas para indicar elementos relevantes do projeto. Então, se eu tenho algo em meu projeto que eu preciso destacar mais, eu vou utilizar uma linha mais grossa, mais espessa, tá? E a NBR 8403 que vai me nortear, que vai indicar quando eu devo utilizar cada tipo de linha e cada espessura. Tipos de linha, por exemplo, a gente tem linhas contínuas, temos linhas tracejadas, temos linhas que são traço-ponto. Então, a gente vai utilizar esta norma para nos nortear e para a gente usar da forma adequada cada linha, cada largura, cada tipo. Bem, continuando, nós temos uma outra norma, que é a NBR 8402, que vai trazer para mim sobre os caracteres para escrita em desenhos técnicos. Quando eu faço um desenho à mão, principalmente, eu não posso utilizar a minha letra, porque pode ser que a minha letra não é legível o suficiente para que outra pessoa entenda. Então, essa norma ela vai definir as características de escrita em desenhos técnicos, sendo as principais exigências uniformidade e legibilidade. Ou seja, tem que ficar legível e tem que ficar uniforme. Qualquer pessoa que pegar o meu desenho deve entender esse desenho, tá? E nós temos as dimensões corretas e os afastamentos corretos também para fazer essa escrita, que é definido por essa NBR 8402. Aqui nós temos um exemplo de uma escrita padrão, tá? Uma caligrafia técnica, é desta forma que nós chamamos, e que deve ser utilizada para padronizar a escrita em desenho técnico. Lembrando que tudo isso é feito para facilitar, para padronizar o entendimento. Como todas essas normas que eu citei, nós temos outras que também nos auxiliam na padronização do desenho técnico. Então, nós temos a NBR 10067, que vai tratar dos princípios gerais de representação em desenho técnico. Temos a NBR 8196, que vai tratar do emprego de escalas. Lembram que eu falei a respeito de escala natural, escala de ampliação, escala de redução? É essa norma técnica que vai tratar disso. Temos também a NBR 12298, que vai tratar da representação da área de corte por meio de achuras em desenho técnico. E nós temos aí a NBR 10126, que vai tratar da cotagem em desenho técnico.
Cotar um desenho é colocar as suas medidas, tá? Então, da mesma forma que a gente tem uma maneira específica de escrever os números, as letras em desenho técnico, a gente também tem uma maneira de colocar as dimensões desse desenho técnico. E é a NBR 10.126 que vai tratar disso, ok? Bem, neste arquivo, neste vídeo, nós vimos o emprego de normas técnicas aplicadas aos desenhos técnicos e aqui nós temos um resumo do que foi visto até agora. Tá? Então, nos vídeos 1 e 2, nós vimos o conceito de desenho técnico, a sua relação com a engenharia, os tipos de desenho técnico, alguns exemplos de desenhos técnicos projetivos, vimos também formas de elaboração e apresentação destes desenhos técnicos, os materiais que são utilizados em desenho técnico na prancheta e o software que é mais utilizado mundialmente para desenho, que é o AutoCAD, né, em meio digital. E nós vimos também um breve resumo da origem até a padronização, até a necessidade de padronização desses desenhos. Nós vimos neste vídeo as normas técnicas aplicadas a desenhos técnicos e no próximo vídeo nós vamos ver sobre desenho técnico digital. Aí nós vamos introduzir sobre o software AutoCAD para elaboração de desenhos técnicos. Muito obrigada!